Por outro lado, Hamilton Mourão defende punição ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Continuamos em Brasília, agora Antônio Maldonado. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defende que o Exército cumpra as regras no que diz respeito à possível punição do ex-ministro Eduardo Pazuello. Nas palavras do general, as medidas precisam ser aplicadas para evitar que a anarquia se instale dentro das Forças Armadas. Desde o início da semana, aumentou a pressão do governo para que Pazuello não seja punido por ter participado de uma manifestação no último domingo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, sem a autorização do comandante do Exército, o que é considerado uma transgressão disciplinar do regimento. O entendimento do Palácio do Planalto é que o ex-ministro não infringiu qualquer norma, já que foi convidado para o ato pelo próprio presidente, que também é chefe das Forças Armadas. Mas, na avaliação do vice-presidente da República, essa é uma interpretação equivocada do regimento e que pode, inclusive, gerar precedentes perigosos. Isso aí é um entendimento meio canhestro da coisa, né? Não funciona dessa forma. Você acha que vai ser aplicada a regra do jeito que ela... Lógico, a regra tem que ser aplicada para evitar que a anarquia se instaure dentro das forças, que assim como tem gente que é simpática ao governo, tem gente que não é, né? Então, cada um tem que permanecer dentro da linha que as Forças Armadas têm que adotar. As Forças Armadas, elas são apartidárias. Elas não têm partido. O partido das Forças Armadas é o Brasil. Mourão também voltou a falar nesta quinta-feira sobre o que definiu como problemas de ordem policial do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na quarta, o general comandou uma reunião do Conselho da Amazônia e, após o encontro, deixou clara a insatisfação com a ausência do ministro ou de qualquer representante do ministério. O vice-presidente afirmou que, sem a ajuda do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos de fiscalização, que são subordinados à pasta, será complicado cumprir as metas de redução de desmatamento apresentadas pelo governo a, inclusive, autoridades internacionais. A gente precisa ter a cooperação de todos, né? Esse trabalho, ele requer cooperação. Então, se não há cooperação, fica complicado, mas é aquela história, eu nunca deixei de fazer nada que me foi determinado que eu fizesse. Então, vamos tocar. Diante da postura do Ministério do Meio Ambiente em relação ao Conselho da Amazônia e, consequentemente, as ações de combate a crimes ambientais, Mourão diz que vai conversar com o ministro da Defesa, General Braga Neto, para ver se consegue a ajuda das Forças Armadas na fiscalização da floresta. De Brasília, Antônio Maldonado. Olha, o presidente está sendo contraditório, né? Ao dizer que o passeio lá de motocicleta, de moto, não foi um ato político, mas depois ele diz que tudo é política e até reclamou aí da polarização, que nós sabemos que a esquerda e também a direita aí que apoia o presidente incentivam bastante. E quanto à politização do Exército, na verdade, isso é uma coisa sem volta. Desde a década de 1920, né, o Exército é uma instituição bastante politizada, sempre ali atua muito nos bastidores, mas não tem como tirar a politização do Exército. E eu já falei aqui que o Bolsonaro, né, sobre essa contradição do presidente, o Bolsonaro é o maior adversário do Bolsonaro. E uma última coisa agora sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esse é um grande pepino que o presidente Jair Bolsonaro tem nas mãos. Eu já disse, eu tenho dificuldade de entender como uma pessoa se dispõe a ser ministro do Meio Ambiente para depois se envolver num escândalo de corrupção envolvendo madeira contrabandeada. Mas, enfim, talvez seja ingenuidade da minha parte. O presidente Jair Bolsonaro, na sua live, disse que o ato do qual participou Pazuello não foi político. Em seguida, ele disse que foi um ato em favor da liberdade, em favor da democracia e em apoio ao presidente. Basicamente, uma definição de um ato político. Nada contra atos políticos, espera-se que as pessoas sejam realmente mais politizadas, mas há um regulamento das Forças Armadas que impedem que militares participem de atos dessa maneira, né? O fato de o presidente não ter partido não significa que não seja um ato político ou que não haja política envolvida nesses episódios. Agora, dizer que seria uma picuinha em relação a Pazuello, então essa picuinha
está nas próprias Forças Armadas, porque partiu até do comando do Exército questionar e buscar uma explicação, uma possível punição para Pazuello nesse episódio. Evidentemente, se as regras não são adequadas, não são do contento, que se mudem as regras, que se mudem as leis. Enquanto elas forem vigentes, elas precisam ser respeitadas, senão desmoraliza completamente as próprias regras, né, a disciplina das Forças Armadas, e o exemplo que fica para as bases é um exemplo de que essas regras estão aí para não serem cumpridas.